Bom dia! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos entrando, que a gente já vai começar a nossa live de quarta. Deixa eu colocar aqui o tema. Bom dia, Cleide, Renata. Deixa eu só fixar aqui o tema da live de hoje. E a live hoje, ó, tá braba. Lições de gigantes. De gigante. Ah, eu coloquei gigante. Vou colocar gigantes aqui. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre um gigante, então eu vou deixar lições de gigante. Deixa eu ver se essa luz tá boa. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Vamos aguardar só uns minutinhos para quem tá chegando, pra gente já começar a nossa live. Bom dia, Luan, bom dia. Sejam muito bem-vindos, quem é a primeira vez que tá aqui. Nós estamos começando a nossa maratona de lives agora. Então, essa semana nós estamos retomando as lives e nós estamos aqui com alguns temas especiais para a gente aquecer para nossa Masterclass que vai acontecer no próximo sábado. Quem ainda não se inscreveu, vai lá. Essa Masterclass vai ser das 9 da manhã até o meio-dia, onde nós vamos trabalhar 5 anos, gente, 5 anos em um. Pensa! Como você pode acelerar seus resultados 5 anos em um? É muita coisa, é muito conhecimento para você adquirir, para você realmente acelerar o seu processo. Porque às vezes a gente está parado, a gente está estagnado, a gente não vê a coisa acontecer, especialmente nos nossos negócios. Então, o nosso foco é fazer o nosso negócio crescer, acelerar 5 anos em um. Será que isso é possível? Eu tenho certeza absoluta que sim. Existem formas da gente fazer isso. E é claro que sozinho é muito difícil, né? Você precisa buscar conhecimento em alguns lugares específicos que às vezes a gente levou anos para conseguir. E quando eu falo gente, eu falo Adelino, eu, as pessoas que estão à minha volta. Então, os grupos, né, de Mastermind que eu faço parte. Então, tudo isso nos traz conhecimento de caminho percorrido que você não precisa ficar 5, 10, 15 anos buscando conhecimento que a gente já sabe aonde está o resultado, porque a gente bate cabeça. A gente bate muita cabeça o tempo todo para poder conseguir desenvolver algo que realmente vai dar resultado expressivo na nossa vida. E a gente pode passar para vocês tudo resumido. Ó, vai direto aqui. Esse caminho eu já fui, não precisa ir nesse caminho, que esse aí não dá certo. Ou vai por aqui, confia, porque aqui tá o resultado, aqui tá o ouro. E eu vou contar para vocês uma coisa. Muitas pessoas me retornam, me mandam mensagem todos os dias. Nossa, Adri, eu fiz isso, tá dando certo, eu tô muito feliz. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. E é bom a gente até falar, para quem não é essa Masterclass, para quem quer resultado sentado, esperando, deixando a coisa acontecer, para quem quer coisa fácil, não tem, gente. Não tem almoço de graça. Então, você precisa se esforçar, sem dúvidas nenhuma. O caminho tá ali, para quem quiser. Aqueles que realmente vão ter resultado são aqueles que, sem dúvidas nenhuma, terão que fazer algum sacrifício. E às vezes a gente pensa assim, tudo na vida tem sacrifício, né? Pensa, às vezes você ter o resultado que você tem hoje, você tá sofrendo. Adriana, eu me mato de trabalhar para ter um resultado que eu pago as contas. E é isso que você quer? Então vai pensando aí. Então a live de hoje está fixada aqui, ó, lições de gigante. A live de hoje
eu vou contar para vocês. Gente, eu fiz um resumo aqui, olha, deu 21 lições. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre as 21 lições que eu aprendi trabalhando diretamente com o Papa do Marketing Digital. Uma das pessoas mais influentes no digital hoje no mundo, Érico Rocha. Eu pedi autorização para ele e falei, Érico, esses anos, né, que eu tenho desenvolvido esse trabalho com você, eu aprendi muitas coisas e eu quero falar sobre essas coisas. Então eu pedi autorização para ele, para eu dividir, compartilhar com vocês quais foram essas principais lições que realmente transformaram a minha vida, me fizeram acelerar. E assim, gente, é coisa que eu nem imaginava, que não estava no meu radar. E é muito óbvio, parecia simples demais e eu não explorava isso. Então essas 21 lições que eu separei realmente fizeram diferença na minha vida. E eu vou compartilhar com vocês hoje as 21 lições que eu aprendi trabalhando diretamente com o Papa do Digital no Brasil, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Gente, me dá um joinha, manda aí uma xicrinha de café para quem tá tomando cafezinho agora, da manhã junto comigo. Quem tá indo pro trabalho, me dá só um oi aqui, ok, tô ouvindo. E se você puder, se tiver aí com a mãozinha livre, acredito que sim, vai aqui, ó, nesse aviãozinho, encaminha essa live, principalmente para quem você conhece que tá começando o mundo das vendas, para quem tá precisando acelerar o processo, precisando alcançar, ter mais resultado, alcançar resultados maiores. Essa live promete, porque eu vou falar para vocês sobre lições que eu aprendi com um gigante do digital, tá? Então, manda aqui para quem precisa ouvir essa live. Ó, se você clicar aqui nesse aviãozinho, você vai encontrar aí as principais pessoas que você tem contato. Então, encaminha para aquelas que você sabe que precisa ouvir isso, porque é uma live que realmente eu vou entregar para vocês o que esses anos me fez acelerar o meu processo, tá? Então, vamos entrando aí que a gente já vai começar. Deixa eu só colocar aqui o meu computador ligadinho, se eu precisar de alguma coisa aqui, para compartilhar isso aqui com vocês. Mas vamos lá. Peguem a água ou café. Hoje eu vou de água. Vamos lá então. Ó, a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendi com o gigante do digital, eu já falei para vocês hoje sobre como essas lições que eu aprendi com o gigante do digital, hoje, Érico Rocha. Tem alguns gigantes que eu aprendo muito, que eu tive a oportunidade de ter contato e de estar ali junto, aprendendo muito, né? No lugar de aluna, que sou ainda, né, o tempo todo trabalhando para que pro meu conhecimento, para que eu consiga acelerar ainda mais. Eu tenho metas audaciosas e eu aconselho que vocês também tenham metas audaciosas, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a primeira lição que eu aprendi trabalhando com ele, antes disso, eu quero te explicar o seguinte. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com o Érico, né? Muitos de vocês sabem que eu montei o time comercial, o primeiro time de vendas do Érico, o time de Insight Sales, né? O time que realmente faria a recuperação e a venda ativa, que teria aquele contato direto com os possíveis alunos ou os alunos dele. Então eu montei esse primeiro time do Érico. E para isso, vocês acham que era só, vem cá, Adriana, monta aqui o time e faz do jeito que você quiser? Não era assim. Não são só flores. Porque às vezes o que a gente vê, não sei se vocês já viram, tem um vídeo fixado aqui no meu canal que fala o seguinte, o Érico fazendo um reconhecimento público, falando sobre uma meta que nós conseguimos bater, que ele nos orientou que ele precisava de um resultado X e a gente foi lá e bateu exatamente o que ele precisava num tempo recorde. Foram 3 semanas de trabalho para a gente conseguir aquele resultado audacioso que ele havia proposto.
Então, isso foi uma das situações. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente realmente precisa ter um objetivo. A gente tem que ter um foco. E aí, quando o Érico eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele, na verdade, eu não achava que ia ser fácil, né? Mas eu achava assim, o Érico, ele quer esse resultado e ele vai deixar eu fazer do jeito que eu sei fazer. Só que, gente, o olho do dono é que engorda o gado. E você sabe o que acontecia? Ele entrava comigo em reuniões, isso no primeiro ano, praticamente todos os dias. Ele me ligava, e não era 5 minutos de ligação, não. Era 40 minutos, 50, 1 hora de ligação, porque ele queria saber como é que estava o processo. Ele estava colocando nas minhas mãos a lista de leads dele, que é valiosíssima. Para quem não sabe o que é leads são aquelas pessoas que já se cadastraram para participar de algum evento e ela está próximo de se tornar cliente. Depois de lead, ela se torna cliente. Então, o que aconteceu? Sejam bem-vindos, deixa eu dar as boas-vindas para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre lições que eu aprendi trabalhando diretamente com o Papa do Marketing Digital, que é o Érico Rocha. Então, retomando, ele estava colocando nas minhas mãos uma lista valiosíssima. Então, ele queria saber, ele de perto, ele queria acompanhar de perto. Mas eu não imaginava que era tanto. Eu pensei, meu Deus do céu, é lógico, o sucesso dele não é à toa, tá explicado. Olha que incrível a pessoa... Gente, eu tô aqui, Viçosa, interior de Minas Gerais. O Érico me descobriu numa palestra. Aí ele me chama, entra em contato comigo, eu quero que você monte o meu time de vendas, o meu time comercial, o meu Insight Sales. Ele entra em contato e pede isso. E aí, você acha que ia ser fácil? Não seria simples assim, mas eu não podia imaginar que ele acompanharia tão de perto, que ele teria tantos contatos comigo e que ele já era o meu mentor, mas ele seria aquela pessoa que ia transformar a minha vida e por isso que eu sou muito grata, eu sempre falo dele aqui, aliás, eu sou grata a todas as escolas que eu tive. Eu falei nos dias anteriores sobre as empresas, né, que eu passei, do CPT, o Partenon, sou muito grata. E o Érico é uma pessoa que eu falo assim, eu falei com ele que eu tenho que viver várias vidas para agradecer tudo que ele fez por mim. E aí o que acontece? Quando a gente começa a desenvolver o trabalho e ele começa a me ligar e falar como que precisa ser feito, ele me fez um alerta. Ele virou para mim e falou assim, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou literal. Anota aí. E aí eu tenho um quadro na minha frente que eu anotei. O Érico é literal. E aí eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém que é realmente literal. Porque a gente fala assim sobre literalidade, a gente fala... exemplo, quando a gente fala assim, eu fiz tal coisa literalmente... Às vezes nem é literalmente. Eu pus o pé na jaca literalmente. Não é. O que é pôr o pé na jaca literalmente? É você pegar a fruta, a jaca, enfiar o pé dentro. Isso é literal. E a gente usava essa palavra assim no dia a dia. Literal. Aí, meu Deus, eu não tinha noção o que é literal. E aí eu fui aprender o que é literalidade com Érico Rocha. Então, quando você fala alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado para poder falar com ele. Porque tudo que você fala, ele leva ao pé da letra. Ipsis literis. Então, eu vou até dar um exemplo que ele me deu na época, que a gente estava começando. Ele falou assim, Adriana, você faz crossfit, eu faço crossfit também. O que é você falar para uma pessoa que é literal? Por exemplo, você está lá no crossfit, aí a pessoa vira e fala assim, vai até a morte. Né? Vai. A gente faz assim. Quando a gente tá ali no gás, às vezes uma disputa, né? Porque tem ali os Smurfs da vida, né? Tem um monte de coisa ali que você não pode parar. A pessoa literal, ela vai até apagar.
porque ela entende que é para ir até a morte. Lógico, ela não vai morrer, mas ela vai até o limite dela de sabe, não aguentar mais. E é perigoso isso até. Então, isso aí nos negócios fez com que ele tivesse, logicamente, muitos resultados. Mas ele já me deixou claro, Adriana, você vai encontrar isso no seu caminho. Tá ok pra você? Eu falei, tá ok, vamos aprender a lidar com isso daí. E isso me fez ter um conhecimento absurdo, sabe do quê? Clareza. Então, tudo que eu tinha que expressar, que eu tinha que mostrar para ele, que eu tinha que apresentar para ele, tinha que ter muita clareza. E eu vou falar para vocês que estão aqui agora, essas 14 pessoas que estão aqui comigo hoje. Eu não tô só contando histórias para vocês. Eu tô falando o que vai gerar resultado na sua vida. Isso aqui é um esquenta para a aula que vai acontecer, a Masterclass de sábado, que tá assim, mega especial. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, o link tá na bio, mas espera, deixa a live acabar. Mas eu quero mostrar para vocês o que é necessário para você ter sucesso, para você ter resultado que você nem imagina. Então, a primeira coisa, clareza. Clareza do que você tá fazendo. Clareza na sua comunicação. Então, às vezes, você tá aqui e você é um lançador digital, você quer vender mais. Só que quem está do outro lado não tem clareza sobre o que você faz. A pessoa não tem clareza sobre o seu produto. Então, comece a pensar como se o seu cliente, quem está te ouvindo, quem está do outro lado, é uma pessoa literal, que leva ao pé da letra. Uma outra técnica de você desenvolver isso é você pensar que você está se comunicando com uma criança de 8 anos. Isso tá nos livros, tá, gente? Além de estar nos livros, eu também tiro da minha experiência, né? Eu tenho 2 filhas, tenho gêmeas de 10 anos, então, e é real, eu fico atenta. Com essa idade de 8 anos, a criança, ela passa a entender muito da nossa vida já normal, não é só aquele mundo infantil, ela já começa a entender muita coisa. Então, se você consegue explicar com clareza, uma criança de 8 anos, ela vai entender perfeitamente o que você está falando. Então, o que você precisa fazer é trabalhar os seus produtos, serviços, seus conteúdos com muita clareza. A clareza de que uma criança de 8 anos vai entender. A clareza que uma pessoa literal vai entender e não vai interpretar mal. Que ela vai levar ao pé da letra o que você está falando. E aí tem um outro detalhe também. Certa vez eu estava assistindo uma live de um dos colegas lá do Plat, e ele virou e falou assim, a chamada da ação da vovozinha. Aí eu falei, chamada da ação da vovozinha, o que é isso? Se vocês nunca ouviram falar, a gente fala CTA, que é aquele convite para a ação que a gente faz, call to action. Aquele convite para ação que é feito no final de um conteúdo, de uma live, de uma aula. Então, essa chamada para ação eu fiz para vocês aqui agora há pouco. Eu falei para vocês, olha, vai lá no meu link da bio, se inscreve na Masterclass que vai acontecer no próximo sábado. Isso é uma chamada para ação, é um CTA. E aí essa pessoa, né, esse colega, ele fez uma chamada para ação e ele falou o seguinte, para a gente fazer chamadas para ação de forma clara, a gente faz a chamada para ação da vovozinha. Porque o que é? A vovozinha, às vezes, ela não entende muitos termos técnicos, especialmente agora na era do digital. Então, você tem que ter clareza. Então, o que ele fala? Olha, clica aqui no aviãozinho, tá vendo essa setinha aqui, que parece um aviãozinho? Vai lá, vai aparecer os seus principais contatos, e aí você vai clicar e vai enviar para eles essa live. Isso é a chamada da vovozinha. Então, o que eu tô trazendo aqui? Clareza, didática, de forma que fica fácil. Se eu falasse para vocês aí, gente, convida algumas pessoas aí pra live. Se eu falasse isso para vocês, vocês iam pensar, ia raciocinar, como é que eu vou fazer para convidar essas pessoas? Eu vou sair, eu vou lá no WhatsApp, eu vou mandar mensagem? Não, você tem que explicar para essas pessoas
exatamente o que você quer que elas façam. Como que precisa ser feito? Então, lembre-se, a primeira lição é sobre clareza. Segunda lição, constância. A constância é algo extremamente difícil, desafiador. Eu não gosto nem dessa palavra difícil, é desafiador. E por quê? Porque, gente, tem 1000 coisas acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. E quando a gente se propõe a fazer algo de muito especial, que realmente vai nos levar para outro nível, a gente fica ali, cada hora uma desculpa diferente. Mas você tem que ser melhor que a sua melhor desculpa. É isso que você tem que fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer CrossFit, nosso Deus, aquilo era a morte. Mas eu pensava o seguinte, eu vou ter o resultado. Onde eu quero chegar? Eu tinha o meu foco, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Então, todas as manhãs, quando eu acordava, eu não tinha vontade de ir, eu não queria ir de jeito nenhum. Porque dói, é sofrido. Tem que levantar cedo, né? No meu caso, eu fazia de manhã. Tô parada agora porque eu fiz a cirurgia, mas eu fazia de manhã. E aí, o que acontecia? Cada dia era um dia mais sofrido que o outro piorava mais ainda. Mas a constância, a persistência, a vontade de chegar no resultado me mantinha ali. E aí, como é você nas vendas, no digital, nos seus conteúdos, na sua empresa? O que é constância? Eu decidi o que é constância para mim, o que seria constante. Tem várias coisas que precisam ser constantes para você ter resultado. Mas uma das principais coisas que eu percebi, que o gigante do digital me mostrou e que eu já tinha essa sensação antes, de que eu preciso estudar todos os dias. O estudo é estudo. O estudo é estudo. É verdade. E aí sabe o que acontece? Eu comecei a embarcar. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho sede, vontade, prazer de estudar. Eu quero ler mais e mais e mais. Então, o meu vício hoje é leitura. Então, eu tô o tempo todo lendo. Chega livro na minha casa todo dia. Ontem chegou um livro, deixa eu ver se ele tá aqui. Eu acho que tá lá na minha cama. Então, assim, eu vivo com... Tá aqui, ó. Esse livro aqui, não tem nada de vendas nele. Nada de vendas. Esse livro aqui chegou ontem. O Profeta. Eu recebi uma indicação e eu já fico assim, louca pra ler. Então, eu não leio só sobre vendas, claro. Tem muita coisa, lógico. Principalmente sobre o que eu trabalho. Agora, aí eu compro livros que é pra hora do meu ócio também. A hora que eu não tô fazendo nada, que eu tô ali de bobeira e que eu quero ler. Aí eu leio algo que não tem nada a ver. É uma literatura, um clássico. Eu gosto de ler. E estou aprendendo a ler coisas que não é só sobre vendas. Porque, assim, a vontade que quando você percebe que você tá adquirindo conhecimento, porque o que é um livro? O livro, você pega um autor, especialmente quando é um best-seller, que significa que muita gente comprou a ideia. Quando é um best-seller, é fácil. Você já vai ali tranquilinho, sabendo que você vai abrir a cabeça do autor e tirar lá de dentro conhecimento e colocar na sua. Então, quando você faz isso, gente, pensa, às vezes a pessoa levou uma vida inteira. Tem pessoas de 70 anos, 80, escrevendo livros sobre uma vida inteira de experiência e elas colocam ali no livro todo esse conhecimento, o suco do conhecimento dela, e ela te entrega isso, não tem nada. Pensa, o presente mais barato que pode ter é um livro, se dá isso de presente. Livro é barato demais. Aí você pega esse conhecimento e o que você faz? Você começa a colocar em prática na sua vida. Então, esse hábito da leitura, a constância na leitura, que foi uma das coisas que eu aprendi, né, com esse gigante do digital,
foi a constância naquilo que você faz, especialmente algumas coisas que você vai escolher. Então eu escolhi ser constante na leitura. Faz anos que eu estudo todos os dias. Estudo mesmo. E por que eu falo estudo? Não é só uma leitura. Inclusive tem a Renata, que é do meu time, ela me deu um livro de presente ontem também. Ela me deu esse livro aqui, ó. Ontem de presente. Adorei, por sinal. Descubra seus pontos fortes. E eu quero muito ler esse livro aqui. E a Rê fala o tempo todo o seguinte. Dri, ela ama ler também. Ela tá sempre ali, né? Acompanhando o que eu faço. E ela também, a gente vai trocando, né? Sobre leitura. E ela tem um linguajar muito aprimorado, que eu admiro muito. Então, o tempo todo eu falo assim, Rê, como é que você consegue desenvolver tudo isso? E ela vira e fala assim, Dri, eu boto a bunda na cadeira, eu leio o tempo todo, eu leio de forma intencional. E é isso. Eu aprendi a ler de forma intencional, de forma que a gente pensa, raciocina, a gente faz as nossas anotações, a gente faz o nosso resumo. E é interessante que ela vira pra mim e fala assim, Dri, é impressionante, você gosta e quer ler 1, 2, 3 vezes o mesmo livro, a mesma coisa. E aí eu vou contar pra vocês uma dificuldade que eu tenho. Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes dificuldade de interpretar um filme de primeira. Então se o filme ele é mais complexo, eu assisto 1, 2, 3 vezes. Aí na terceira vez eu falo assim, nossa, agora eu entendi. Eu gosto de assistir filmes do lado do Lázaro. Pra quem não sabe, Lázaro é meu marido. Eu gosto de assistir do lado dele, aí eu fico assim, o que tá falando aí? O filme mal começou, eu falei, o que você entendeu? Ele, não, Dri, tá começando. E parece que o filme já começou no meio, né? Aí eu fico assim, o que tá acontecendo? Então eu tenho dificuldade de interpretação. E aí os livros não é diferente. Então eu leio 1, 2, 3 vezes pra poder interpretar. Cursos, eu assisto 1, 2, 3 vezes a mesma aula para eu conseguir interpretar. É uma dificuldade, mas de certa forma, quando a coisa faz sentido, ninguém me segura. Eu coloco em prática. Então o negócio é a gente saber aproveitar da melhor forma. Uns têm mais facilidade, outros menos. Aí ontem até uma pessoa do nosso time falou assim, gente, o Matheus falou, a gente estava em reunião, tava eu, a Renata, o Matheus, e aí o Matheus falou assim, gente, me indica um livro bom, vocês que leem muito aí, me indica um livro bom para eu começar a desenvolver. Aí eu vou até falar para vocês a indicação que nós duas fizemos no mesmo momento. E olha que a gente lê muito. Nós duas fizemos a indicação e aí eu falei, eu dei uma dica pro Matheus. Falei assim, Matheus, olha só, se você quer fazer a leitura de um livro, faça. Se você conseguir tempo de sentar de forma deliberada, presente, intencional, com intenção, tá, gente? Você tá lendo aquele livro, o que é ler com intenção? Onde eu quero chegar com essa leitura? Se você tá lendo assim, ok, segue lendo e faça esse esforço. Agora, se você não tiver esse tempo de sentar de forma deliberada, aproveita o seu tempo para você ir escutando o audiobook e depois você faz essa leitura. Então, como que você faz? Você vai lá, você tá lavando uma louça, você tá lavando o carro, você tá viajando, entra no YouTube e coloca lá assim, pega os nomes dos livros, indicações que você vê aqui, né? No nosso canal a gente sempre fala indicações de livros. Pega esses livros e coloca assim, audiobook. E aí você começa a ouvir. Aí você vai procurando, às vezes tem uma, 2, 3 vozes diferentes que você escuta aquela que te agrada mais. Coloca o fone de ouvido. Inclusive eu falei para eles ontem que um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos anos foi num bom fone de ouvido, no JBL, muito bom, que não machuca, que é tipo um arco, porque eu uso ele o tempo todo sem fio. Então o que eu tô fazendo, eu tô com ele ali. Onde eu vou, eu tô com o audiobook ouvindo. O audiobook resolve? Resolve. Ajuda muito. Mas nada se compara à leitura, que foi a observação que a Renata fez na hora. Ela virou pro Matheus e falou assim, Matheus,
Audiobook é muito legal, né? Pra você que tá aí, só que pra mim não funciona. Ela me falou, só que pra mim não funciona. Porque eu preciso, para eu realmente reter o conhecimento, eu preciso estar ali, anotando, registrando, fazendo marcações de texto. Aí eu também sou assim. Vou mostrar o livro que a gente indicou para Matheus. Eu sempre falo sobre ele aqui, mas como que eu faço? Meus livros, ó, são aqui, ó, tudo marcadinho, tá vendo? As principais páginas, assim que eu faço, ó. Aquelas que realmente eu preciso rever e para fixar. Então eu faço isso. Agora eu quero contar para vocês uma coisa. Lembra que o Érico é literal? Que eu tava contando aqui. Para quem chegou agora, eu tô falando sobre as lições que eu aprendi com o gigante Érico Rocha, trabalhando diretamente com ele. O Érico tem uma coisa muito interessante. Ele não consegue ler. Inclusive ele fala assim para mim, não sei se eu tô contando segredo demais aqui, mas ele vira para mim e fala assim: se eu mando uma mensagem para ele e essa mensagem ela é longa, se eu mando uma mensagem escrita, ele só escreve assim: Adriana, eu não leio textos grandes. Aí eu tenho que reformular ou mandar áudio. E ele não se importa. Áudio pode ser gigante, pode ser podcast. Não tem problema nenhum. Mas textos grandes ele não aceita. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso o tempo todo, eu sei lidar com ele, então eu mando textos separados, né? Eu não mando aquele monólogo, eu vou dividir nos textos para poder encaminhar para ele. E o Érico fala o seguinte: eu não leio livros, porque eu não leio textos grandes. Quem sou eu para questionar a forma como ele estuda, né? Com o resultado que ele tem. Sabe o que ele faz? Audiobook. Inclusive, isso aí ele já falou em podcast, né? Eu já vi ele falando isso alguma vez, salvo engano, até no podcast do Joel J, que eu sempre indico aqui pra vocês. O podcast do Érico com o Joel. Não tenho certeza se foi lá que ele falou, mas acho que sim. Ele fala: eu gosto de ouvir audiobook. Então, não deixe de obter conhecimento. Escolha a forma que você consegue se desenvolver melhor e obtenha. Agora, se você tiver a oportunidade de ter o livro físico em mãos para você estudar, mentalizar aquilo ali, visualizar, ler 1, 2, 3 vezes, que às vezes você não tem a dificuldade que eu tenho. Eu preciso disso. Mas desenvolva, tenha constância. Foi uma das principais lições que eu aprendi para ele. Olha, a Thaís tá falando que gosta muito de audiobook. O Bruno, né, bombeiro, tá falando: ei, Bruno, o que é óbvio para uns não é para outros. Exatamente. Que a gente tava falando aqui. E aí, vamos para mais um dos conceitos. Então, a gente falou sobre clareza, sobre constância. Agora eu vou falar sobre Gente, isso aqui, a gente não raciocina muito sobre isso. Mas vocês precisam pensar se vocês quiserem ir para o próximo nível. Integridade extrema. Anota aí. Integridade extrema. É um dos pontos fortes que eu aprendi com ele. Lógico que se alguém te pergunta: você é íntegro? Sim, sou íntegro. O que é ser íntegro? Começa a raciocinar sobre integridade extrema. Lembra que ele é literal? Então, tudo que ele fala, ele tem que ser muito íntegro. Ele tem que ir muito ao pé da letra. Se ele promete, ele tem que cumprir exatamente aquilo que ele tá falando. Não pode ser mais ou menos. Então, por isso que ele é tão obcecado pelo resultado. E hoje eu percebo que eu tenho essa semelhança, que eu sou obcecada por resultado. E quando a gente tem alunos, a gente é obcecado pelo resultado dos alunos. Então é por isso que ele quer colocar 1000 faixas pretas no palco. E eu sou uma delas. Estou lá, graças a Deus. E é muito conhecimento que ele me trouxe. Então ele é obcecado por isso. E eu descobri que eu sou obcecada pelos resultados dos meus alunos. E quando os meus alunos não têm resultados, os alunos da minha mentoria, eu fico assim, buscando solução. Eu quero entender, porque cada pessoa é única, com um problema único, e ela merece uma solução individualizada. Ela merece que eu estude o caso dela e que eu traga um resultado. Então, muitas vezes, alunos da minha mentoria,
Uns têm mais facilidade, deslancham, começam a ter resultados expressivos, maravilhosos, enquanto outros começam a esbarrar em algumas situações, porque ele vive outras coisas. O nicho é diferente, o comportamento dos clientes deles é diferente. Então eu preciso estudar o tempo todo muito sobre comportamento humano para que eu possa entender a melhor forma de trazer resultado para os meus alunos da minha mentoria. Então a gente acaba sendo muito obcecado. E isso, sabe por que a gente é obcecado? Porque a gente está focado na integridade, naquilo que a gente prometeu, que a gente quer entregar. E aí tem um outro detalhe. A integridade, ela anda lado a lado com a legitimidade. E o que é legitimidade, Adriana? Tá, eu nunca parei para pensar se o que eu faço é legítimo. Então eu vou falar para vocês agora. Eu vou dar um exemplo claro para vocês sobre legitimidade. Inclusive eu já fiz inúmeras análises de lançamento e a primeira pergunta que eu faço é buscando... A primeira pergunta que eu faço para quem tá sendo analisado por mim é buscando a legitimidade no que essa pessoa faz. O que é isso? Vou dar um exemplo. Certa vez eu estava fazendo análise de uma pessoa, um professor. Ele estava lançando um curso sobre como faturar 10 mil, salvo engano, 10 mil. 10 mil, é isso mesmo. Ele estava lançando um curso de como faturar 10 mil reais por mês sendo professor particular. E aí ele falou pra mim assim: Adriana, eu tenho muitos resultados, eu sou professor de faculdade, eu trabalho há anos, eu tenho mais de 30 anos de profissão e os meus alunos me amam. Toda vez que eu chego na faculdade, eles fazem uma festa, todo mundo me adora. Lancei um curso, como se tornar um professor particular e faturar 10 mil reais, e eu não vendi nada. Eu não vendi nenhum real. O que aconteceu? Eu não consigo entender. O meu curso é excelente. Eu não consigo entender. Aí eu fiz a perguntinha da legitimidade, que aí vocês vão se perguntar aí. Eu falei pra ele assim: você fatura 10 mil reais por mês com aulas particulares? Aí ele fez assim: não, com aulas particulares não, mas na faculdade. A sua promessa é: fature 10 mil reais com aulas particulares. Se você não fatura 10 mil reais com aulas particulares, como que você pode ensinar sobre isso? Tá faltando legitimidade, isso não é legítimo. E aquilo ali foi como um balde de água fria para ele. O produto dele estava pronto. Aí ele falou assim: eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu achava que eu estava sendo legítimo, eu estava ensinando as pessoas a dar aula. Eu falei: não, você tem que ser legítimo sobre aquilo que você promete. Se você promete isso, execute isso que você está prometendo. Como que você vai ensinar algo que você não faz? Como você vai vender algo que você não compra? Para vocês que estão aí que não trabalham com lançamento. Como você é capaz de vender aquilo que você não compra? A ideia que você não compra. É por isso que as pessoas não prosperam em alguns lugares que elas vão trabalhar. Às vezes ela está trabalhando num lugar, não tem resultado nenhum, resultado zero. Ela muda de lugar, o ambiente é capaz de mudar tudo, ela muda de lugar, o que acontece? Explode. Ai, onde que está o problema? O problema está na empresa onde ela trabalhava? O problema estava com o produto que ela vendia? Não. Ela estava no lugar errado. Ela estava tentando vender algo que ela não compra. Estava faltando legitimidade. Então, todas as vezes que você pensar em integridade, você vai lembrar da legitimidade, tá? Vamos lá. Mais um ponto. Seja você mesmo. Que desafio, né? Na nossa vida, sermos nós mesmos.
ainda mais na era da tecnologia, tantas pessoas que a gente admira e a gente buscando ser quem a gente não é. A gente tentando se espelhar, a gente pode se espelhar, mas a gente quer ser a outra pessoa e a gente não vai ser. E olha só, às vezes, quando eu chegava lá em Brasília, as pessoas mexiam comigo, falavam assim, especialmente o Érico. O Érico vivia me imitando. Ele virava e falava assim, Nu, Adriana, arreda pra lá. E aí eu não entendia. Arreda? Tipo assim, arreda pra lá, sem eu ter que arredar pra lá. E aí falou, nós aqui que falamos, eu fui descobrir depois, né, que a gente fala arreda. Então, ele, o ai sou. Aí eu falo assim, será que eu falo assim? O ai sou. Então, eu ficava observando ali, ele mexe comigo o tempo todo, só que eu não entendia. Às vezes, né, porque ele tava falando a minha língua, né, o mineirês. Então, muitas pessoas lá fora, eu acho que eu era vista como uma caipirona lá do interior de Minas, a forma como eu falo. E às vezes, se você se apegar a uma crítica, entre aspas, você começa a deixar de ser você mesmo. Claro, a gente tá aqui para se aprimorar. Lógico que eu quero ler cada vez mais para eu me expressar melhor, para eu tirar meus vícios de linguagem. Mas a gente não pode perder a nossa essência. Porque é isso que encanta as pessoas, a nossa essência, a nossa simplicidade. Então, certa vez, estava eu sentada com ele lá num jantar. A gente estava em São Paulo, a gente estava jantando. E aí ele virou para mim e falou assim... Ele perguntou, tinha algumas pessoas na mesa, devia ter umas 5 pessoas na mesa. E a gente começou a falar sobre sonhos. E aí começou a falar, e aí um tinha sonho de uma mansão, outro tinha sonho de carrão do ano. E aí, quando ele perguntou pra mim qual era o meu sonho, aí eu falei assim, eu já tinha realizado alguns sonhos no digital quando eu fui pra essa viagem em São Paulo. E aí eu virei pra ele, nossa, sem pensar, eu virei pra ele e falei assim, meu sonho, Érico, é ter uma casa com alma. Aí ele, o quê? Aí eu falei assim, meu sonho é ter uma casa com alma. Gente, isso tá em mim há muito tempo. O nome que eu dei pra minha casa, a forma como, a clareza, né, ele é literal, então eu tive que explicar. A forma como eu via a casa dos meus sonhos é uma casa com alma. E aí assim, eu não quis, ele achou o máximo, e eu não quis impressionar ele falando que eu queria a casa de tantos metros quadrados, não. A minha casa com alma é uma casa simples, na roça, que tem uma árvore, que tem galinha, né? Tem um porquinho, que tem cavalo. E não precisa ser fazenda, não precisa. Pode ser um sítio. E a casa, ela tem que ter alma. Eu tenho que sentir que eu tô entrando na casa. Aí tem gente que fala assim, nossa, Adriana, você quer uma casa, então, com a alma penada, né? Porque você pensa, você tá descrevendo a casa antiga, que pessoas morreram lá dentro. E não é isso, tá, gente? Alma, é aquilo que você entra e você sente cheiro de casa de vó, que remete à infância. Eu tenho vontade de que tenha o assoalho, né? Que aquilo ali tem aquele reboco baiano, que tenha o cimento queimado. Eu gosto dessas coisas. Inclusive, eu fiz uma área aqui na minha casa, que é o meu cantinho, né? Onde é churrasco, né? Que é a área de churrasco, que tem meu fogão a lenha, né? Tem as coisas. É a minha casa com alma por enquanto. Enquanto eu ainda não tenho esse lugarzinho, essa é a minha casa com alma. E às vezes eu poderia esconder essa informação, eu poderia trazer um sonho, né, de uma Ferrari, de sei lá, de qualquer carro aí, ou casa, ou mansão, mas não. Eu trouxe o meu sonho mais sincero, que era a minha casa com alma. Então, isso encanta as pessoas. E é por isso que às vezes a gente vai ganhando oportunidade pela nossa simplicidade, por ser quem a gente é. Não disfarçar isso. Então, por exemplo, quando eu subo no palco para fazer palestra,
eu não havia até muito pouco tempo estudado para ser palestrante. Eu não planejei ser palestrante, mas o mundo me deu de presente a oportunidade de começar a palestrar. Eu comecei a ser convidada para 1, 2, 3 palestras, e quem aqui já viu palestra minha sabe o tanto que eu me emociono. Eu chego no palco, eu fico muito emocionada. Só de subir no palco e olhar as pessoas que estão lá embaixo, aquilo me dá uma emoção. Gente, igual lá em BH, eu não sei, tinha 300, 400, 500 pessoas, não sei. Tinha muita gente me assistindo. E eu olhava, eu via aquele mar de pessoas com os olhos atentos, querendo ouvir o que eu tenho para falar. A minha experiência de vida. Isso é muito emocionante para mim. Isso faz meu coração cantar. E eu falo para eles assim, gente, desculpa. Eu caio em lágrimas. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que me emociona falando para vocês. Eu sou essa pessoa que me emociona com filme, com a propaganda de margarina. Então, eu sou essa pessoa. Então, sejamos nós mesmos. Que é isso que encanta. Então, é esse o segredo. É esse o segredo da gente conseguir chegar perto de pessoas, de gigantes. Hoje em dia as pessoas estão tão fúteis. As pessoas, às vezes a pessoa vira e fala assim, quantas vezes eu ouvi falar assim, nossa, Adriana, você vai vestida assim? Claro, eu tenho que buscar melhorar. Cada dia que passa, eu busco me aprimorar. Mas eu não vou colocar um salto alto, gigante, que me deixa desconfortável, que vai me tirar completamente da minha zona de conforto, que vai fazer com que eu transmita algo que eu não sou. Então, o que eu falo para essas pessoas? Respeitem meu tempo de me aprimorar. O que a gente não pode, e que às vezes eu costumo ouvir, a Adelino, meu irmão, fala assim, Dri, ó, a síndrome de Gabriela, hein? Cuidado. Eu falo, eu não vou ser Gabi. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem que tomar cuidado com isso, você tem que estar disposto a aprimorar. Assim como eu estou disposta a realizar o meu sonho da minha casa com alma, mas querer sempre mais. Porque a vida é um oscilar. Se você está satisfeito só com aquilo que você... eu tenho esse sonho, eu alcancei, acabou, a vida acaba. Então, nós precisamos o quê? Pensar grande o tempo todo. O que é pensar grande para você? Eu tenho esse sonho, mas lógico, eu alcançando aquele sonho, eu tenho outro e outro. Eu quero evoluir, eu não vou parar. Porque isso é vida. Deixa eu ver aqui mais uma grande lição. Para quem tá chegando agora, gente, olha, eu fiz uma lista de lições. Para poder compartilhar com vocês sobre o que eu aprendi trabalhando diretamente com o Papa do Marketing Digital. Gente, o Érico é o maior do mundo no marketing digital. Então, eu aprendi muito com ele, pedi autorização para ele, falei assim, Érico, eu quero falar sobre a nossa experiência. Ele, Adriana, imagina, ele até escreveu assim para mim, você não precisa me pedir autorização para nada, você pode falar, né, para falar sobre a nossa experiência. Não precisa. Você pode contar sobre a nossa experiência. E eu tô aqui dividindo com vocês o que eu aprendi trabalhando há anos diretamente com ele, e ele me ensinando diariamente. Aprendi que, eu fiz uma anotação aqui, que a gente tem que ser resiliente. Essa foi uma das principais lições. Resiliência. O que é você ser... tocou o interfone aqui, ela já fica maluca, gente. Peraí, vem cá, Nina. Vem cá no colo. Que aí você fica quietinha, vem. Licença, gente. E aí, o que é ser resiliente? Você ser resiliente é você entender que nem tudo são flores.
que não vai ser só abraços, beijos, que tudo vai ser lindo, que não vai ter tombo, que não vai ter erro. Isso é ilusão. Isso é ilusão. E às vezes, quando a gente vê lá assim, ó, 6 em 7, quer fazer 100 mil reais em 7 dias. 7 em 7, quer fazer no mínimo R$1 milhão em 7 dias. 1 milhão de faturamento em 7 dias. Quando você vê isso, você fala assim, uau, eu quero. Só que você não pensa no que você vai ter que enfrentar, no percurso que você vai ter que percorrer, no caminho que você vai ter que fazer para você alcançar esse resultado. E você vai bater muito a sua cabeça e tá certo. É isso mesmo, você tem que internalizar que isso é que tá certo. Que você vai, se você não tiver problema, tá errado, não existe. Você tem que encarar cada obstáculo como algo normal do processo. Você tem que estar esperando pelo obstáculo. Você tem que estar esperando o problema e estar pronto para encarar. E lembra da nossa live de ontem? Que o dinheiro mora no problema? O dinheiro mora no problema. Se você tiver essa frase, escreve aí na sua frente. Coloca na frente do seu computador. O dinheiro mora no problema. Você vai começar a entender, encarar os problemas de outra forma. Então você precisa ter o quê? Resiliência. O que é resiliência? Uma forma assim, simples de explicar. Você caiu, você tem que respirar fundo, ser resiliente para levantar. E a gente leva tombo. E às vezes o tombo é baixinho. Você está começando. Às vezes você está no auge e você leva um tombaço. Muitas pessoas caem em depressão diante de um tombo. Outras, preparadas, sabendo da resiliência, pensam o seguinte: eu começo de novo. Eu volto lá no zero. Eu sou capaz de fazer todo o caminho de novo. E eu não vou ter problema com isso. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Se eu cheguei até aqui, eu faço de novo. Vocês já jogaram videogame? Eu não sei se tem alguém aqui da época do Atari. Atari, Mega Drive, depois Nintendo. Foi evoluindo, né? Eu passei por todas essas épocas. E assim, a gente ia jogando. Aí na hora que a gente tava ali, quase zerando o jogo, perdi a última vida. Aí o que acontecia? Tinha que começar tudo de novo. Jogo, a vida é um jogo que você tem que estar preparado para você recomeçar o tempo todo. Eu falo muito isso com o meu sócio, falo isso muito com minha equipe. Que se nós precisarmos começar de novo, a gente vai começar de novo. Agora tem um detalhe, a gente precisa errar rápido e barato. Se a gente está errando, a gente erra rápido e barato. Mas nem sempre é sobre o erro. Às vezes é sobre o tombo que a vida dá mesmo. Aí você tem que ser resiliente e pensar, faz parte do processo. Isso é vida. Se você olhar, vocês já viram como que funciona o batimento cardíaco? Vocês já viram? Aquele que fica assim, ó. Tu, 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 tu. Não é assim? Batimento cardíaco? Repara. Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. É isso. É vida. Quando fica assim, ó. Quando tá tudo normal, o que acontece? A pessoa morreu. Então, se você tá enfrentando problemas hoje, significa que você tá vivo. Então, esteja preparado, agradece a Deus. E aí pergunta, lembra da perguntinha de ontem? Para que eu estou passando por isso? Para quê? É isso que nós precisamos observar quando nós estamos diante de um problema. O que o universo, Deus, quer falar comigo? E na maioria das vezes, essa é a chave para o nosso sucesso. É a chave para o nosso resultado. É a chave para a nossa nova vida, para o extraordinário que está para acontecer. Falando em extraordinário, eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui. Gente, me dá um oi aqui, um ok, um coraçãozinho. Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo?
Vocês estão curtindo essa live? Eu tô entregando de todo o meu coração para essas 10 pessoas que estão aqui. Tô muito feliz de estar com vocês. Tá? Tô entregando como se tivesse 1000 pessoas, 10 mil, 100 mil pessoas aqui. Tô entregando a minha alma para vocês. O nosso Instagram, a gente tá recomeçando agora, a Adriana aqui dando a cara para vocês. Para quem não sabe, eu venho dos bastidores. As minhas especialistas passaram de 100 mil seguidores, mas eu não tenho problema de começar do zero. Afinal, eu já comecei do zero várias vezes. E agora eu tô construindo o Instagram. Tô começando aqui, ó, com muita constância, produzir conteúdo para vocês. Começando não, já tem bem tempo, né? Já tem alguns meses que eu tô produzindo conteúdo de valor para vocês todos os dias. Eu coloco aqui no nosso feed, cada dia mais. E aí uma pessoa até me perguntou assim, me mandou a pergunta: Adriana, você com todo esse resultado só tem isso de seguidor? Como é que você fez isso? É simples. Você não é... Isso aqui não é jogo de ego também, né? Não é só o número de seguidores que vai te dar resultado. É tanta coisa por trás disso que vocês nem imaginam. E, ó, tá aqui. As minhas placas, os meus resultados, né? Tem lá os depoimentos, tem a minha mentoria que faz muito sucesso. E aí, o que aconteceu? Mas eu gosto de explicar, né? Porque ninguém é obrigado a saber. O que aconteceu é que antes eu era apenas, eu vou falar apenas, entre aspas, porque eu era lançadora, eu não era especialista. Então, um lançador, ele fica nos bastidores, ele conduz o lançamento, ele é estrategista do lançamento, um copywriter, ele tá nos bastidores, um gestor de tráfego tá nos bastidores, é a banda que a gente falou ontem. Então, nós dos bastidores, a gente não se preocupa com audiência nem em fazer conteúdo pra gente. A gente faz pro outro. O outro é a cara do negócio. Até que surgiu uma grande oportunidade. Veio um convite que eu falei na live de ontem, através de uma palestra que eu fiz. Eu fui convidada pelo Érico para poder desenvolver um trabalho. E aqui estou eu, começando novamente. Comecei do zero. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, encaminha para quem realmente precisa ouvir sobre isso, eu vou agregar de alguma forma na vida dessa pessoa, chama essa pessoa para seguir o nosso Instagram, chama essa pessoa para assistir as nossas lives, para fazer parte dessa aula que vai acontecer no sábado, que eu te garanto que vai explodir a sua mente. Participem. Então, ó, se você ainda não se inscreveu, vai lá. E eu quero agradecer vocês que já se inscreveram. Fiquei muito feliz de ver algumas carinhas ali que estarão comigo no próximo sábado, de 9 ao meio-dia, onde nós vamos falar como você pode crescer 5 anos em 1 ano e fazer dinheiro de verdade. Vamos fazer dinheiro de verdade? Vamos parar só de pagar a conta? Como fazer dinheiro de verdade em 2025? Especialmente você que está aqui, que trabalha com lançamentos digitais. Vamos parar de fazer lançamentos, vou até tomar cuidado para falar essa palavra, mas vou explicar, medíocres, na média. Vamos fazer lançamentos extraordinários, vamos transformar vidas de verdade. Transformando vida, você pode paralelamente ganhar muito dinheiro, ajudando pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos falar na nossa live, no próximo dia 14. Eu espero vocês, amei ver você no Érico no início do ano. Que bom, fico muito feliz, né, de encontrar todos vocês. Eu queria muito que você fosse minha lançadora. Só não faço isso hoje por falta de tempo, porque convites bons como esse não me falta. Que bom, fico muito, muito feliz com o convite e pela oportunidade, tá? Muito obrigada. Gente, eu vejo vocês então no próximo sábado, tá? E vamos continuando, fica de olho aqui no Instagram que sempre tem live e conteúdos de valor para vocês, viu? Beijo grande, até mais!